Nessa oportunidade estamos aqui na Praça João Mendes, ministrando a Palavra de Deus, neste dia que Deus nos permite, essa oportunidade. A Bíblia diz que a voz dos servos de Deus saíram por toda a terra. Glória a Deus. E hoje não é diferente, ainda estamos pregando a Palavra de Deus, aguardando a vinda de Jesus, pois por todos os sinais que nós vimos, sabemos que a vinda do Rei se aproxima. Muito bem, meus queridos amigos, muita gente nas compras de Natal, aguardando aí um final de ano abençoado. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque a Palavra de Deus, ela também está sendo divulgada para a salvação de todos aqueles que fizerem esta opção de escolha. Louvamos a Deus por a vida de cada pessoa, de cada ser humano que tem Deus guardado esta terra. Muito bem, meus queridos, Jesus andou nesta terra com uma missão de anunciar o reino dos céus, de anunciar a salvação. Partindo ele desta terra, deixou 12, aleluia, apóstolos, esta responsabilidade, aleluia, de pregar a palavra, de anunciar esta salvação. E eles saíram por toda a terra, como diz as Sagradas Escrituras, fazendo discípulos em todas as nações. Jesus, enquanto ele estava na terra, andando, pregando, anunciando a sua poderosa palavra, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 13, que naquele dia, Jesus, ele saiu de casa e se assentou ali próximo ao mar. E a palavra diz que muita gente foram ter com ele. Uma grande multidão se aproxima de Jesus para receberem de Jesus a cura, o milagre, ouvir a palavra. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele tomando um barco, ele sai, mas para dentro do mar, senta-se naquele barco e começa a ensinar as pessoas. Aleluia! E nós vemos, meus queridos, que Jesus, ele estava ensinando o caminho da salvação, o caminho da verdade. Aleluia! O vento aqui está forte. Aleluia! E de repente, ele começa a ensinar as pessoas por parábola. Aleluia! E ele começa a mostrar às pessoas que o semeador, ele saiu a semear. E diz a palavra de Deus que quando o semeador semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves dos céus e a comeram. E este semeador continua semeando e uma parte das sementes caíram em pedregais onde não havia terra profunda, e ela logo nasceu, porque não havia muita terra, não havia profundidade. E porém, também rapidamente, essa planta, ela se seca e morre, porque não havia terra profunda. E outra parte da semente caiu entre pedregais. A segunda e a terceira caiu sobre espinhos. E essas que caíram sobre espinhos, elas não puderam dar frutos, porque os espinhos
as sufocaram. E a palavra de Deus diz, meus queridos amigos, que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que tu falas a eles por parábolas? E Jesus diz para os discípulos: assim eu falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não compreendem com o seu coração, e neles se cumpre a profecia que diz: ouvirão, mas não entenderão. Aleluia! Então, meus queridos amigos, o semeador, os semeadores ainda estão semeando a palavra de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, o exemplo dos apóstolos e de todos os discípulos que saíram por toda a terra pregando a poderosa palavra de Deus. A Bíblia diz que o semeador é aquele que está pregando. Ele é um semeador, semeador da palavra de Deus, que esta palavra ela sendo pregada e o ser humano acolhendo, recebendo, fará a sua opção de escolha. E assim aceita o Filho de Deus como Salvador da sua alma e escapará da perdição eterna. Os semeadores, eles estão espalhando a semente, que é a palavra de Deus. Jesus falava por parábola, eles não entendiam, mas neste dia a revelação da palavra de Deus, ela é esclarecedora ao vosso entendimento. A palavra, ela é a semente que é semeada. O semeador são aqueles que pregam a palavra de Deus. A semente que cai na beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus e no princípio se alegra, acolhe a palavra, aleluia, acha bonito, acha interessante a palavra de Deus, porque na verdade a palavra de Deus, ela há muitos mistérios, há muitas revelações, há muitas coisas que o ser humano, ele só aprende quando ler a palavra de Deus. É por isso que as autoridades, juízes, advogados, eles têm esta obrigação e necessidade de ler a palavra de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que esta semente, ela cai à beira do caminho, e vem as aves dos céus e a comem, desperdiça. São aqueles que ouvem a palavra, acham bonito e interessante, mas não conseguem aceitar Jesus como Salvador, porque diz a palavra que o maligno Satanás, ele vem e arranca esta palavra do coração. O que acontece? Esta pessoa começa a dizer: isto é coisa de crente. Esta pessoa começa a ser semeada no seu coração uma direção espiritual contrária da palavra de Deus. E esta pessoa começa a dizer: para ser salvo não precisa ser crente, para ser salvo não precisa aceitar a Jesus, para ser salvo não precisa andar com a Bíblia para cima e para baixo. Satanás arranca a mensagem do seu coração, porque ele começa a olhar para muitas coisas e acaba enganado com as bolotas do inimigo, com as coisas vãs desta terra. E a segunda semente, que ela cai nos pedregais, são aqueles que ouvem a mensagem da palavra de Deus, e ouvindo a mensagem, ele logo recebe,
até aceita Jesus como Salvador muitas vezes, mas aí ele olhando para as dificuldades, porque quem aceita Jesus vai andar no caminho estreito, as fábulas mundanas, as práticas de pecado, os enganos, as mentiras, já não faz parte mais da sua vida. A prostituição, o engano, toda sorte de pecado tem que ser dissipado, tem que ser tirado da vida, amém, meu querido? Vai com Deus. Tem que ser tirado da vida daquele que recebe a palavra de Deus. É feita uma limpeza, porque este corpo agora, diz a palavra de Deus, que será morada e templo do Espírito de Deus. E agora esta pessoa, quando aceita Jesus verdadeiramente, aleluia, ele também quer mostrar, pregar, anunciar, seguir os passos de Jesus, mostrando o caminho da verdade, o caminho da palavra, o caminho da salvação. Aleluia. A parte da semente que caiu entre os pedregais, aqueles que ouvem e recebem. A Bíblia diz, porém, não tendo terra profunda, ele não pode enraizar. É comparável a uma planta de verdade, a vida do servo de Deus, e por não ter raiz profunda, profundidade, aleluia, sua fé fica vacilando, por não ter segurança na palavra de Deus, esta pessoa começa a falhar, ela começa a enveredar o seu caminho nas práticas errôneas novamente. E aí que acontece? O Espírito de Deus se afasta, e esta pessoa, ele cai da sua fé, a sua crença em Deus já está banida, volta às fábulas mundanas, aos enganos, às mentiras, aleluia, de sorte que este ser humano, aleluia, ele não tem permanência na vida, na palavra salvadora de Deus, aleluia. É a semente que caiu sobre pedregais, não tem raiz profunda, não tem estabilidade na palavra de Deus, e fica aí por algum tempo, muitas vezes numa igreja, não tem força de pregar, não tem força de sair nas praças, ele não tem força, muitas vezes, nem de pregar para o seu vizinho, procurar arrastar alguns da perdição eterna. Esta é a parte que caiu no meio dos pedregais, não tem raiz. E a terceira parte da semente que cai no meio dos espinhos, e não conseguem crescer, não conseguem, aleluia, frutificar e dar frutos, porque elas são sufocadas com as coisas desta terra, o desejo pelo dinheiro, almeja coisas muito altas. Jesus já não será suficiente para alegrar o seu coração. Ele precisa viver em desilusões, dizendo isto não é pecado, aquilo também não. E o apego ao dinheiro, às coisas materiais, chamado de crente materialista, o ser humano materialista, a sua visão está unicamente nas coisas terrenas, e quando ele adquire um bem, ele quer outro maior,
E quando ele adquire outro, ele já está pensando em mais. Ele não se conforma com a sua posição, com o que Deus tem lhe dado. A palavra de Deus diz que nós temos o que comer e com o que se cobrir, com isso já estejamos contentes. Portanto, o crente, ele não para de batalhar, ele não para de lutar, porém em nós não há um espírito de ganância, não há um coração ganancioso, não. Oh, aleluia, nós estamos contentes com aquilo que Deus nos dá, louvado seja Deus. E aí podemos, desta forma, dar os frutos. É o contrário daqueles que crescem no meio dos espinhos, que serão sufocados. Nesta manhã, meus prezados amigos, Deus está falando ao teu coração por meio da sua poderosa palavra. Este Deus que nós anunciamos, que veio dos céus à terra, o nome dele é Jesus, Jesus de Nazaré, aquele que habitou nas regiões, aleluia, da Galileia, aquele que habitou em Nazaré, aquele que habitou em Cafarnaum, onde ele operou tantos e muitos milagres. Neste dia diz a palavra de Deus que ele havia saído de sua casa e ele tinha ido até ao mar. Jesus, ele sempre observava as necessidades do ser humano, as necessidades que muitos hoje não observam. Porém, Jesus, ele sempre esteve ao lado do pecador, procurando esclarecer-lhes do perigo que assola toda a nação, do perigo que assola toda a terra. Aleluia, porque o pecado se ha aumentado, o pecado se ha multiplicado na terra. Os sinais da vinda de Jesus para buscar a sua igreja estão aí por todos os lados. O pecado tem se alastrado na terra de uma maneira desordenada. Aleluia! E Jesus, ele sempre combateu essa questão, este lado. E os filhos do Senhor Jesus, aqueles que o recebem, também têm esta responsabilidade. Aleluia! Por isso aqui estamos, neste dia, nesta praça, aleluia, anunciando a libertação por meio da palavra de Cristo Jesus. Sabemos que é difícil, amigos, nos dias de hoje. Há muita coisa na terra para tirar a atenção do ser humano. Aleluia! Há um estrago, uma devastação que assola toda a terra. Os seres humanos estão castigados sobremaneiras com as coisas que se levantam no meio desta terra. E muitos já não querem, muitas vezes, saírem do seu lar, das suas casas, do seu conforto, para pregar a palavra de Deus. As pessoas escolhem mais as fábulas mundanas, a mentira, a ignorância. Eu estava pregando há pouco ali no viaduto da Santa Efigênia, metrô São Bento, e nós saímos de casa para passar o dia inteiro, meus queridos, nas ruas pregando a palavra de Deus. Sei que muitas vezes alguém olha para nós, aleluia, e não vê, digamos que é um futuro. É verdade, é bem verdade, se você olhar para o ser humano, mas se você olhar para a palavra,
porque a nossa missão aqui não é nos apresentarmos, porque não haveria nenhuma necessidade propícia para isto, mas a nossa finalidade é lhes ler, lhes pregar, lhes anunciar a palavra de Deus. Pode ser que alguém olhe e não veja algo especial, aleluia, mas o teu Espírito que está dentro de ti, a tua alma, ela sabe e compreende a necessidade de ouvir e receber esta palavra. Muitas vezes isto não é revelado ao coração do ser humano, neste momento ou nos dias de hoje. Há muitas coisas que só serão reveladas quando partires desta terra. Quando o teu Espírito sair de ti e caíres, aleluia, neste solo, então já não estarás mais, aleluia, nesta terra, para fazer a tua aceitação. Aí neste momento, meus prezados, verás a necessidade de ter olhado e observado a mensagem que chegou ao teu coração.